Olá, olá, galerinha. Sou o professor Alessandro e na aula de hoje iremos resolver problemas envolvendo a análise combinatória. Então, sem mais enrolação, vamos para a aula. Determine quantos são os números de 3 algarismos múltiplos de 5, cujos algarismos das centenas pertencem ao conjunto formado pelo número 1, 2, 3 e os demais algarismos ao conjunto formado pelos números 5, 6, 7, 8 e 9. Bom, galerinha, ao final dessa aula, você será capaz de resolver problemas como esse, problemas em que envolve a formação de números. E para isso, vejamos alguns exemplos a seguir. Bom, digamos que eu queira saber quantos são os números naturais pares de 3 algarismos distintos que podemos formar a partir dos números 2, 3, 5, 6 e 9, galerinha. Então, vamos para a solução, certo? Sem mais enrolação, vamos logo para a solução. Eu quero formar números naturais de 3 algarismos. Então, a quantidade de algarismos aqui indica quantas caixinhas eu devo formar. Eu quero de 3 algarismos, então faço 3 caixinhas. Eu quero 4 algarismos, então faço 4 caixinhas. E coloco aqui entre elas o sinal de multiplicação e a igualdade. E daqui a pouco a gente vê a mágica acontecer, certo? Se eu quero de 5 algarismos, eu construo aqui 5 caixinhas. Bom, então vamos lá. 3 algarismos, 3 caixinhas. E agora a gente vai observar as restrições, certo? Vamos ter que observar se tem alguma restrição. A primeira restrição é que os números sejam pares. Então, galerinha, eu quero construir números pares. Para construir números pares, o último algarismo deve ser par. Se eu quero construir números ímpares, o último algarismo deve ser ímpar. Como eu quero formar número par, eu vou observar que quais desses números dispostos aqui na questão são pares. Então, percebo que é apenas o número 2 e o número 6. Então, para a última caixinha, a caixinha das unidades, certo? Eu só vou ter à minha disposição o número 2 e o número 6. Porque eu quero formar número par, então o último algarismo deve ser par. Então, tenho aqui duas opções. Galerinha, dentro das caixinhas eu vou colocar quantas opções eu tenho à minha disposição para preencher cada vaga aí, certo? Então, vamos lá, continuando. Percebi que essa é a minha primeira restrição, beleza. Professor, só tem essa, porque ele quer formar números naturais pares, então a minha restrição é pares, de 3 algarismos distintos que podemos formar. Perceba, galerinha, que apareceu a palavra distintos. Então, quando aparece a palavra distinto, é uma outra restrição. Como assim, professor? Digamos que você utilizou o número 6 aqui para a última caixinha, para a caixinha das unidades. Então, quer dizer que quando você for colocar nas últimas caixinhas, eu não tenho restrição nas caixinhas aqui, mas a restrição da questão é que o quê? Eu não posso repetir números. Esses números devem ser distintos. Então, se eu supor que eu vou colocar o número 6 aqui na última caixinha, na caixinha das unidades, quer dizer que eu não posso utilizar o número 6 aqui nas demais caixinhas, certo? Não pode repetir. Então, tem à minha disposição 12, o 3, o 5, o 6 eu não tenho, porque já utilizei o 9. Tenho à disposição aí os números restantes. Número par, número ímpar, porque não tem restrição aqui nessa caixinha. Então, tenho 4 opções, beleza? Professor, digamos que eu utilizei o número 5. Então, quer dizer que 2 números você não pode utilizar na segunda caixinha, certo? Para formar o algarismo das dezenas. Porque eu já utilizei o número 6 e utilizei o número 5. Então, só vou ter o número 12, o 3 e o 9. Tenho 3 opções. Você também podia pensar da seguinte maneira. Bom, a última caixinha eu só podia formar com o número par. Tinha aqui 2 opções. Eu utilizei uma, obrigatoriamente eu vou ter que utilizar uma, não importa se é o 6 ou se é o 2. Enfim, utilizei uma. Se eu tinha 5 números, 1, 2, 3, 4, 5, e se obrigatoriamente eu devo começar pela caixinha das unidades e eu utilizei uma, quer dizer que para as demais caixinhas, para a caixinha das centenas, eu vou ter 4 opções. Se eu tinha 4 opções para a caixinha das centenas e eu utilizei uma, quer dizer que para das dezenas eu vou ter 3 opções. E agora a mágica acontece. É só multiplicar os números que estão dentro da caixinha. Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 que? Números, galerinha.
esses problemas que envolvem a formação de números são bastante corriqueiros aí nas questões vestibulares e também de exames para concurso público. Então vamos resolver uma outra questão aí para que vocês consigam aí estar afiado nesses tipos de problema e consigam resolver todos que aparecerem pela frente. Vamos lá para mais um exemplo. Quantos são os números naturais ímpares de 3 algarismos que podemos formar a partir dos números 2, 3, 5, 6 e 9, cujos algarismos da dezena é um múltiplo de 3? Então vamos para a solução, sem mais enrolação. Lê rapidinho e vai para a solução. Bom, os números que eu quero formar são de quantos algarismos? De 3 algarismos. Então faço aqui 3 caixinhas. Se fosse 4 algarismos, faria aqui 4 caixinhas. E agora a gente vai buscar as restrições. Então, quantos são os números naturais? Ímpares. Opa, eu quero formar número ímpar. Então, a primeira restrição é formar número ímpar. Para formar número ímpar, a gente já viu que o algarismo das unidades também deve ser ímpar. A última caixinha deve ser composta por números ímpares. E os números ímpares que eu tenho aqui à minha disposição na questão é o número 3, o 5 e o 9. Então, vou listar aqui, ó, o 3, o 5 e o 9. Ah, quantas opções eu tenho? 3. Então já coloco dentro da caixinha quantas opções eu tenho. Tenho 3. E agora a gente vai procurar as demais restrições, que podemos formar a partir dos números 2, 3, 5, 6 e 9, cujos algarismos da dezena é múltiplo de 3. Opa, o algarismo da dezena, a segunda caixinha, deve ser um múltiplo de 3. Então já vou começar pelo número 3. Eu tenho 3 à minha disposição? Tenho. Então 3 é múltiplo de 3. Aí depois, 3 mais 3, 6. Eu tenho 6 à minha disposição? Tenho. Então, o 6 também é múltiplo de 3. 6 mais 3, 9. Então, 9 também é múltiplo de 3. Agora, percebam que não há palavra distinta. Então, quer dizer que eu posso repetir. Então, na minha caixinha das dezenas, quando eu for procurar os múltiplos de 3, mesmo que eu tenha utilizado o 3 aqui no algarismo das unidades, eu posso utilizar o 3 aqui também na caixinha das dezenas, certo? Então, eu quero que a caixinha das dezenas seja um múltiplo de 3. Tem 3 na questão? Tem aqui, ó, tem 3 à minha disposição. Então, já começo pelo 3. E agora eu vou somando de 3 em 3. 3 mais 3, 6. Tem 6 aqui na minha disposição? Tenho o número 6. 6 mais 3, 9. Tenho 9 aqui à minha disposição? Tenho. 9 mais 3, 12. Tenho 12 aqui à minha disposição? Não. Então, galerinha, obtemos assim os múltiplos de 3 disponíveis na questão. Ah, se fosse múltiplo de 5, eu iria somando de 5 em 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20 e assim sucessivamente. Então, galerinha, para a caixinha das dezenas, eu tenho 3 opções. Lembrando que eu devo começar pelas minhas restrições. Minha primeira restrição é que o número seja ímpar. Então, para que o número seja ímpar, para formar números ímpares, o último algarismo deve ser também ímpar. A segunda restrição é o quê? Que o algarismo da dezena seja múltiplo de 3. Então, fui aqui para a caixinha das dezenas e fui colocar à minha disposição os múltiplos de 3. Eu tenho quem? Tenho 3, tenho 6 e tenho o 9. Vou somando de 3 em 3. Lembrando que cada número é múltiplo de si mesmo. Então, o 5 é múltiplo de 5, o 7 é múltiplo de 7 e assim sucessivamente. Lembrando também que não apareceu a palavra distinto. Então, isso quer dizer que eu posso repetir o número. Mesmo que eu tenha utilizado o número 3 aqui na última caixinha, eu posso utilizar o 3 aqui também na segunda caixinha, na caixinha das dezenas. Lembrando que a caixinha das centenas não tem nenhuma restrição, então posso utilizar todos os números. Eu posso utilizar o 2, posso utilizar o 3, mesmo que eu tenha utilizado ele no algarismo das unidades. Eu posso utilizar o 3, posso utilizar o 5, o 6, o 9. Ah, professor, mas você fez a suposição de colocar o 9 no algarismo da dezena. Sim, mas eu posso repetir, porque não apareceu a palavra distintos, então quer dizer que eu posso repetir. Então, eu tenho aqui quantas opções? Tenho 5 opções, certo? Para a caixinha das unidades eu tinha 3 opções. Para a caixinha das dezenas eu também tinha 3 opções. E para a caixinha das centenas eu tinha 5 opções. Multiplicando esses números entre si, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. 45
números, galerinha. É isso aí, então fica a dica, galerinha, faça uma leitura minuciosa, certo? Então, você vai conseguir resolver questões envolvendo a formação de números. Então, lembrando que o problema aqui em questão, ele quer números de 3 algarismos, você vai ter que construir 3 caixinhas, vai ter que ser múltiplo de 5, para ser múltiplo de 5 tem que terminar ou com 5 ou com 0, porém eu percebi aqui que não tem 0 aqui à minha disposição, então esse número vai ter que terminar com o algarismo 5, certo? E ele me diz aqui que é o algarismo das centenas, a terceira caixinha aqui, a primeira caixinha na verdade, vai ter que pertencer ao conjunto formado pelo número 1, 2 e 3. Vou ter apenas esses 3 números à minha disposição. E assim você vai conseguir resolver este problema. Então, sem mais enrolação, vamos resolver a questão. Um pesquisador científico precisa escolher 3 cobaias, num grupo de 11 cobaias. Determine o número de maneiras que ele pode realizar essa escolha. Problemas como esse, galerinha, a gente tem que fazer a identificação se é arranjo ou combinação. Ah, professor, e como eu vou saber se é arranjo ou combinação? Vejamos o exemplo a seguir. De uma empresa, certo, 15 funcionários se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Eles serão escolhidos através do voto individual dos membros do conselho da empresa. Determine de quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita, galerinha. Então, galerinha, vamos para a solução. Eu tenho 15 funcionários, mas eu vou escolher quantos? Vou escolher 2. Aqui na questão eu tenho 11 cobaias e eu vou escolher quantos? Eu vou escolher 3. Bom, você já listou aqui quantos vocês devem escolher. Depois você vai para a seguinte pergunta. A ordem tem importância? Se você responder não, trata de combinação. Se você for responder sim, você não responde sim, você responde aham. E aí você vai ver que se trata de arranjos. Professor, e como é que eu vou saber se a ordem tem importância ou não? Uma das maneiras é você fazer a seguinte observação. Bom, no grupo de 11 eu vou escolher 3. Esses escolhidos vão desempenhar papéis diferentes ou não? Se eles não desempenharem papéis diferentes, se eles desempenharem a mesma função, aí você vê que se trata de combinação. Se eles forem desempenhar papéis diferentes, se você responder aham, então vai ser arranjo. Então, uma das maneiras é o quê? Verificar se vão desempenhar papéis diferentes ou não. Se eles não desempenharem papéis diferentes, é combinação. Se eles desempenharem papéis diferentes, aí vai ser arranjos, galerinha. Uma outra maneira é você listar um exemplo, certo? Então, no meu problema aqui, nesse exemplo, eu de 15 vou escolher 2 funcionários. Digamos que eu escolhi Pedro e João, certo? Então, para essa escolha, lembrando que o primeiro vai ser diretor, então aqui nessa minha escolha, o Pedro é o diretor e o segundo é o vice, no caso o João é o vice-diretor. Ah, professor, mas se eu escolher João e Pedro, quer dizer que o João vai ser diretor e o Pedro vai ser vice-diretor. Então essas escolhas são diferentes, galerinha. Então perceba que a ordem tem importância. O primeiro vai ser o diretor, o segundo vai ser o vice-diretor. Então lembra da pergunta, a ordem tem importância? Como é que eu vou saber? Desses dois que eu escolher, eles vão desempenhar papéis diferentes? Sim. Esses dois que eu vou escolher vão desempenhar papéis diferentes, porque um vai ser diretor e outro vai ser vice. Se você responde sim, não vai ser sim, vai ser o quê? Aham. E aí você diz que se trata de arranjos. Se os dois que eu escolhesse não fossem desempenhar papéis diferentes, eu ia responder não e seria aí combinação. Então, vimos aí que se trata de arranjos, o meu exemplo. Então, eu vou colocar aqui a minha letrinha A de arranjo, certo? Quantos elementos eu tenho no total? Tenho 15 funcionários, então tenho 15 e vou escolher quantos? Vou escolher 2. Então, no total de 15 elementos, eu vou escolher 2. E aí a gente vai resolver, galerinha, esse arranjo sem precisar utilizar a fórmula. Como assim, professor? Você vai começar a desenvolver o fatorial do total de elementos. Eu tenho quanto? Tenho 15.
Então, vou fazer 15 vezes 14, vezes 3, vezes 12, vezes 11 e assim sucessivamente. Porém, galerinha, o número de escolhas que devem ser feitas, certo? Esse segundo número aqui, ó, 15,12. Então, quer dizer que eu vou começar com 15. E esse 2 me diz que eu tenho apenas que ter dois fatores. Então, ó, 15 vezes 14. Eu já tenho quantos fatores aqui? Eu tenho 2. Então, eu vou parar por aqui mesmo. Ah, professor, e se no lugar do 2 fosse um 3? Eu ia fazer 15 vezes 14 vezes 13. Eu ia ter que ter 3 fatores. Então, esse camarada aqui também me diz quantos fatores eu devo desenvolver. Isso, galerinha, é um macete para você não precisar estar usando fórmula. Então, de 15,2. Então, quer dizer que você vai ter dois fatores. De maneira informal, a gente diz de 15 desce 2. Então, 15 vezes 14 desceu 2. Ah, 15,3. De 15 desce 13. Então, 15 vezes 14 vezes 13. E assim sucessivamente. Então, vamos lá para a multiplicação. 15 vezes 14 vai dar aí 210. 210 o quê? Maneiras, galerinha. Ah, professor, mas e se eu quisesse resolver por meio das caixinhas? Bom, a primeira observação era você observar se tem importância ou não a ordem. Você observou que a ordem tem importância? Sim, então se trata de arranjo. No arranjo quer dizer o quê? Que você só deve multiplicar os números dentro da caixinha para escolher o primeiro e para escolher o segundo. Bom, galerinha, eu tenho 15 funcionários, quer dizer que para diretor eu vou ter 15 opções de escolha. Ah, foi escolhido o diretor, então quer dizer que eu não tenho mais 15 opções para a segunda caixinha, eu tenho 14. Porque o diretor já foi escolhido, ele não vai fazer parte da escolha aqui da vice-diretoria. Então, nesse caso, eu tenho apenas 14 funcionários à minha disposição. E aí, multiplicamos aí 15 vezes 14, que daríamos aí 210 maneiras, galera. Então, você pode resolver por meio das caixinhas, como podem resolver por meio do arranjo. Lembrando que, se for arranjos, você pode fazer a multiplicação direta. Se for combinação, você ainda vai ter que dividir esse resultado pelo fatorial da quantidade de caixinhas. Eu tenho duas caixinhas, então teria que dividir esse resultado por 2 fatorial. Se eu tivesse 3 caixinhas, eu teria que dividir o resultado por 3 fatorial. Essa é a observação, galera, senão você vai errar a questão. Então vamos para mais exemplo para saber se é arranjo ou combinação. Vamos lá para a próxima. Bom, um buffet produz 5 tipos de salgadinhos e 3 tipos de doces para oferecer em festas de aniversários. Se em certa festa devem ser servidos 3 tipos desses salgados e 2 tipos desses doces, o buffet tem X maneiras diferentes de organizar esse serviço. O valor de X é 180, 360, 440, 720. Vamos para a solução, galerinha. Bom, eu devo escolher o quê? Eu devo escolher 3 tipos de salgados e 2 tipos de doce. Então, devo fazer 5 escolhas, galerinha. Então, para isso, eu vou ter 5 caixinhas. Hoje, professor, mas ele só vai escolher salgado e doce. Não era para ser só 2 caixinhas, não, galerinha. Ele vai escolher 3 tipos de salgados e 2 tipos de doce. Então, 3 tipos com 2 tipos, eu vou escolher 5 tipos. Então, devo que ter 5 caixinhas aqui, ó. E lembrando, galerinha, que eu não posso escolher um tipo mais de uma vez. Por que não, professor? Digamos que você escolhe um dos tipos é pastel. Por que eu não posso ter pastel? Lembrando que, ó, vou ter 3 tipos de salgados e 2 tipos de doce. Digamos que você vai escolher primeiro os salgados. Se eu escolher aqui pastel, eu não posso escolher mais pastel aqui na segunda caixinha nem na terceira. Por que não, professor? Quando eu escolho pastel, não é que eu vou servir um pastel, e sim vou servir pastéis. Então, se você colocar pastel, pastel, pastel e pastel, não vai ser 3 tipos, e sim um só, certo? Porque o tipo, certo, não vai indicar a quantidade, e sim o produto que vai ser servido, certo? Ah, se eu escolher pastel, quer dizer que não vai ser um pastel, e sim pastéis. Se eu escolher coxinha, não é coxinha, 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 não. Senão será um tipo, não serão 3. Porque eu não vou escolher, não vou servir uma coxinha, vou servir coxinhas. Entendido aí, galerinha? No doce, não posso escolher bolo e bolo. Por quê? Se eu escolher bolo aqui, não é que eu vou servir um bolo. E sim, vários bolos, galerinha.
Então quer dizer que um tipo não pode ser escolhido mais de uma vez, certo, galerinha? E aí fica fácil para você resolver, certo? Porque você tem quantos tipos aqui disponíveis de salgadinhos? Tenho 5 tipos, certo? Então aí você vai começar a fazer a distribuição nas caixinhas. Lembrando que não pode repetir. Isso quer dizer o quê? Que em cada caixinha vai se reduzindo aí o número de opções. E doces? Quantos tipos de doces eu tenho? Tenho 3 tipos de doces e vou escolher 2, certo, galerinha? Percebam aí que eu não posso escolher mais de um tipo, galerinha. Então, galerinha, com essas dicas eu vou deixar que vocês resolvam aí esse problema. Eu vou para mais um probleminha aí que se trata de arranjo ou combinação. Vamos lá. Num jogo de basquetebol, cada time entra em quadra com 5 jogadores. Considerando-se que um time para disputar um campeonato necessita de pelo menos 12 jogadores e que desses 2 são titulares absolutos, determine o número de equipes que o técnico poderá formar com o restante dos jogadores, sendo que eles atuam em qualquer posição. Bom, galerinha, vamos para a solução, certo? Então, vamos lá. Devemos fazer quantas escolhas? Lembra que primeiro eu devo observar para ver se trata de arranjo ou combinação? Uma das maneiras é, primeiro, eu devo escolher quantos elementos. Nesse caso daqui, eu devo escolher quantos? Devo escolher 3 atletas. Professor, mas a equipe é formada por 5 jogadores. Sim, é formada por 5 jogadores. Porém, 2 são titulares absolutos. Quer dizer que desses 5, eu só vou escolher apenas 3, certo? Porque 2 são titulares absolutos. Então, devo fazer aí 3 caixinhas, certo? E depois você vai perguntar, a ordem tem importância? Se sim, você vai responder aham e vai ver que se trata de arranjos. Se não, você vai ver que se trata de combinação. Ah, professor, como é que eu vou saber se tem importância ou não? Você pode verificar se eles vão desempenhar papéis diferentes. Nesse caso aqui, ó, eles dizem o quê? Que eles atuam em qualquer posição. Então, eles não vão desempenhar papéis diferentes, certo, galerinha? Então, a resposta para que a ordem tenha importância é não. Então, você vê que se trata de combinação. E lembrando que você tinha 12 jogadores, mas desses 12 jogadores, 2 são titulares absolutos. Então, você vai ter apenas 10 atletas disponíveis, certo? Então, lembrando que esses 2 titulares, certo? Se eu tinha 5 vagas, se eu tinha 5 jogadores, eu tenho apenas 3, porque 2 já estão ocupadas. Por isso, eu tenho apenas 3 escolhas. Se eu tinha 12 atletas, mais 2 já são jogadores titulares absolutos, já foram escolhidos. Quer dizer que restam apenas 10 atletas disponíveis, galerinha. E assim você consegue resolver também este problema. É isso aí, galerinha. Um forte abraço e até a próxima. Qualquer dúvida, volta à aula que vocês irão conseguir resolver as questões tranquilamente. Tchau, tchau. Até a próxima.